Boa noite, meu nome é Luiz Catarino. Vamos dar sequência aqui às nossas aulas de automação. E hoje vamos dar continuidade falamos na aula passada sobre termopar, né? Sobre sensor PT100, termorresistência. Mas antes disso, damos sequência do que vamos falar, que é sobre como trabalhar com esse sinal da resistência, né? Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal, sininho de notificações, também divulguem isso aos seus amigos do profissionalizante, técnico e tecnólogo. O nosso objetivo é familiarizar vocês com a ferramenta, com, né, os sensores aí, termorresistências, né? E hoje nós vamos ver uma coisa bastante interessante, como eu trabalho esse sinal, né, de resistência. Imagine que eu tenho um CLP, se você tiver uma placa analógica que mede PT100, tudo bem, aí é só ligar os três fios lá no L1, L2, L3, né, L1 mais, L1, L1 menos, beleza, né? A maioria das placas tem essa nomenclatura, liga lá e não tem problema, né? Não vai. Agora, se você só tem uma placa analógica que é de 0 a 10 volts ou de 4 a 20 mA, e aí você fala, pô, como é que eu vou ler uma termorresistência, um sensor de temperatura, um PT100, que transforma calor em resistência elétrica? Um dos pontos que a gente pode fazer é buscar um conversor. O que seria esse conversor? Ó, eu tenho um conversor aqui eu tenho dois tipos de conversores que nós podemos usar, né? Dois tipos interessantes que nós podemos usar. O primeiro seria esse daqui. Seria um conversor que seria de um sensor PT100 para uma saída analógica. No caso meu aqui eu tenho de 24 volts, né? É uma entrada de alimentação 24 volts que ele sai de 0 a 10 volts. Eu tenho uma placa igualzinha a essa, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, né? Essa placa aqui, ó. Eu tenho essa placa aqui, ó. Então ela faz o que? Ela lê para mim esse sensor aqui. Eu alimento aqui com 24, boto o sensor aqui, né? O branco e o vermelho, e aqui vai me sair um sinal analógico de 0 a 10 volts. Essa placa aqui está regulado para 0 a 10 volts. E eu tenho esses dois potenciômetros aqui. Se vocês olharem, esses dois potenciômetros, eles seriam o meu zero e o meu span, né? Como dito na aula passada. Para que serve o zero e o span? Imagine que você tem um sensor uma termorresistência, um desse daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vocês têm esse sensor aqui, né? E aí vocês precisam ligar ele num tanque lá, né? Ou numa sala, alguma coisa assim. Aí o que você pode fazer, né? O que vocês podem fazer? Vocês podem fazer o seguinte, né? O zero span serve para isso, ó. Tá vendo aqui, ó? Ajuste de zero e ajuste fundo de escala, que seria o span. Toda vez que você vai calibrar um sensor, né? Você vai calibrar um PT100, o que você precisa? Você usa essa plaquinha, você coloca isso daqui num banho ou um dispositivo que cria calor ou faz frio. Lá na firma tem um, né? Então você coloca ele no orifício lá, você coloca lá 0 graus. E aí quando você colocar 0 graus, o que vai acontecer? O seu equipamento vai ter que te mandar aqui 0 volts. Porque a 0 graus eu quero 0 volts, né? Eu quero 0 volts. A 0 graus eu quero 0 volts. E aí o que acontece? Você vai, se der diferente disso, deu 0.2 volts. Eu pus 0 graus e deu 0.2 volts. O que você faz? Nessa plaquinha aqui, você pega e ajuste o zero para 0. Você vai girar ou ele para a direita ou para a esquerda, não lembro muito bem. Você gira ele e você vai medir aqui nessa ponta 0 volts. 0 volts. Aí ele está. Aí depois o que você faz? Você pega o banho, coloca ele a, sei lá, 200 graus, né? Ou no caso aí, essa placa, ela é até 400, essa placa aqui, ela é até 400 graus, né? O fabricante, quando eu comprei, ele falou para mim que era 400 graus. Essa placa só ia de 0 a 400 graus. Então você coloca 0 aqui, mede aqui. Se der uma diferença de 0.5, 0.6, 0.2, você gira o potenciômetro, ele manda para 0. Você manda o seu banho para 400 graus, se você tiver um banho desse a 400 graus, você coloca 400 graus, e aí você mede essa saída aqui. Aqui vai ter que dar 10 volts. Se não der 10 volts, dê 9.2
9.7, 9.8, o que você faz? Aumenta o potenciômetro do span para os 10 volts. E aí você tem o seu sensor calibrado. Então a sua malha, como um todo, está calibrada. Tanto o sensor como a sua placa conversora, né? Nesse caso aqui, né? Nesse caso seria isso. Então você vai ajustar o seu sensor para isso. Então é isso. Isso você está fazendo nessa placa que eu disse para vocês, que é uma placa de 0 a 10 volts. É uma placa básica que eu comprei essa daqui. Na verdade eu tenho duas, né? Que eu vou montar isso aqui na minha bancada de teste. Eu tenho duas aqui. Então você faz isso, né? Então você ajusta isso daqui. Então você faz aqui a sua... Você alimenta aqui em cima, alimenta aqui, né? Alimenta aqui, né? Alimenta aqui, alimenta no de baixo, põe o seu sensor aqui. Aí no caso o meu sensor ficaria assim, ó, né? O PT100 ficaria o mais branco aqui, né? Eu vou fazer videoaulas depois, gente, mostrando para vocês essa ligação. Eu só estou explicando como vai ser feito para depois a gente fazer mais videoaulas mostrando na prática como é que vai ser montando, ligando, energizando e fazendo tudo aí, né? No caso aqui eu colocaria isso daqui, né? Ó. Eu ligaria o meu sensor aqui, né? Liguei o meu sensor aqui, né? O branco no IN+, o vermelho no IN-, e aí eu alimento aqui com 24. Aí quando for aqui, vou variando o sensor, colocando mais calor aqui ou menos calor, ele vai ter que me dar na saidinha aqui, nessa Alt mais e Alt menos, vai ter que me dar aqui no Alt mais, no Alt menos, vai ter que me dar de 0 a 10 volts, né? Isso seria numa saída 0 volts. Aí você fala assim, mas eu não tenho 0 a 10 volts, eu só tenho 4 a 20 mA. Aí a placa do CLP é 4 a 20 mA. O que eu faço? Aí você usa... Existem conversores também, até desse mesmo formato, mas existe esse tipo de conversor aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse tipo de conversor aqui ajudaria vocês, né? Esse daqui, ó. Esse aqui é um conversor de 4 a 20 mA. É uma foto que eu peguei isso aqui da internet. Então você liga aqui o seu PT100. Aqui na verdade você ligaria os dois vermelhos, o branco aqui. Esse daqui, ele é um pouco diferente porque ele tem uma portinha aqui, e essa portinha permite que você espete aqui um cabo mini USB, daqueles primeiros, sabe? Primeirão mini USB, e plugue no seu computador. Existe um software que eles deixam você abaixar, e aí você faz o ajuste do zero e do span. Você diz também para bolar, tem algumas bolachas, essa no caso aqui, essa eu não sei, né? Mas tem bolacha que você tem que falar se você quer de 0 a 10 volts, de 4 a 20 mA, de 0 a 5 volts, dentro do próprio software. Aí você controla isso daqui e ela faz, né? Essas são bolachas mais, né, seriam, né, essas bolachinhas, esses conversores seriam um conversor mais top, né? Conversor assim, aí a firma estaria gastando dinheiro bem, né? Então seria até legal, né? Você coloca aqui o cabinho USB, tem até o sinal do USB e você controla. Aí você vê aqui se você quer sinal de 0 a 10 ou de 4 a 20. No meu caso aqui eu tenho essa bolachinha. É uma bolachinha que vai de 4 a 20 mA. Então você coloca aqui, né? Eu tenho essa daqui também, ó. Também a mesma coisa. É uma bolacha de 4 a 20 mA. Você coloca o seu sensor aqui. No meu caso aqui, ó, eu colocaria aqui os fios aqui, né? Os 3 fios em cima e embaixo sairia um 4 a 20. Lógico, nesse caso aqui, gente, o que acontece? Se o seu CLP não manda sinal, no caso aqui, ele seria um sinal de 24 volts, né? Essa placa precisaria de alimentar com 24. Se você não tem 24 da placa do CLP, você é obrigado a colocar uma fonte em série. Aí isso eu vou ensinar vocês também numa outra aula, como você coloca uma fonte de 24, um 24 que não pode ter corrente nenhuma, somente a corrente da bolacha. E aí vocês vão ligar no seu CLP. Vou ensinar isso para vocês também. Mas no primeiro passo aqui seria isso. Aí você ligaria aqui, né? O que você faria? Você desmontaria aqui, ó. Vou desmontar aqui rapidinho para vocês verem, né? Você desmontaria aqui ligaria o seu sensor e já ligaria. Se o seu CLP tem a placa que sai já o 4 a 20 mA, muito bom, né? O 24 que alimenta, porque assim, para você ter 4 a 20 mA precisa existir uma tensão, né? Lembra a lei da corrente, né? O que é a corrente, né? É um fluxo de elétron no meio condutor.
para existir corrente elétrica, ela vai de um ponto A a um ponto B. Para existir corrente elétrica, precisa existir tensão, porque a tensão é a diferença de potencial. Ela faz os nossos elétrons mudar. Então, quando você tem um sinal de 4 a 20 mA, há necessidade de haver uma alimentação, nem que for de meio volt, nem que for de 0,1 volt, ou você mede lá na sua placa, você fala, mas não tem tensão aqui. Não, se está medindo de 4 a 20, existe uma tensão, porque o corrente elétrica não funciona sem fluxo de elétrons, né? Sem uma diferença de potencial, sem um DDP. Se não tiver um DDP, não tem como funcionar. E o que seria o DDP? Seria a tensão elétrica. Tensão elétrica é a diferença de potencial. Diferença de potencial é uma tensão elétrica, né? Então você precisa dessa tensão elétrica para fazer. Então aqui no caso, ó, eu liguei aqui os três fios da bolacha, né? Os 3 fios da bolacha você ligaria assim na sua máquina e aqui você mandaria os 2 fios lá para o seu CLP, para sua cartela. Se a sua cartela tiver uma tensão, beleza. Se não, que nem na Delta não tem, né? Então você precisa na Delta aqui, ó, se você for ver na Delta, você precisa o que? Colocar. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Você precisa colocar nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, né? Como é que ele leria esse sinal analógico aqui? Aqui é o negativo e aqui seria os 2 positivos. Eu quero corrente, então você vai colocar os 2. Só que ele não gera, essa placa aqui, esse CLP, ele não gera uma tensão que alimente essa bolacha. Então eu preciso colocar uma fonte externa de 24 volts para fazer isso. Então como é que eu faço isso, né? Aí eu vou ensinar isso para vocês, né? E aí você ajustaria o seu 0 sem spam, né? Aqui, que seria o ideal, né? Então você consegue. Nessa bolacha aqui, gente, ele não tem 0 spam, né? Como eu já liguei aqui, não tem 0 spam. Mas essa bolacha é mais top, né? Melhor que aquela outra ali. Porque essa daqui, ó, ela tem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, vou soltar. Tá? Ela tem aqui, ó. Ela tem aqui uma entradinha que eu disse pra vocês, né? Existe uma entradinha de um cabo USB que faz comunicar, né? Você precisa baixar o software deles. Aqui, ó. Aqui, ó, USB. Bem piquititito. Não tem 0 spam, mas você tem como espetar aqui, você vê lá dentro do próprio software. Nesse caso aqui, ó, o outro aqui, ele não tem aquele coisa, então ele tem o que? Ele tem o 0, aqui, ó. Tem o 0 aqui, que é a medição menor, né, de temperatura, e tem o spam aqui que é de maior. Então as faixas. Essa bolacha aqui, ó, vai de 0 a 150. Então, eu tô falando. Você põe o seu banho a 0, põe o sensor lá. Se der alguma diferença, deu 2 graus positivo, você vai lá no 0, regula, bota no 0. Aumenta seu banho para 150 graus, coloca o seu sensor lá. Estabilizou. Ah, ele deu aqui na minha saída, ele deu, né, no CLP, lá na IHM, ele me deu 149,5 graus. Você vai no seu spam, aumenta ele tem que ficar cravado. Aí vai ficar 0 spam cravado, né? Da sua diferença de... Aí o seu sensor vai estacar, a sua malha como um todo, que é o seu sensor, a sua bolacha e o seu CLP, vão estar trabalhando junto na mesma malha, né? Então, hoje o que a gente aprendeu na aula, né? Que todos esses sinais, né? Falando sobre PT100 ainda, né? Se eu não tenho uma placa, ou não tenho um módulo que lê no meu CLP, eu não tenho um controlador. Então eu preciso do que? De um conversor. O conversor pode ser de 4 a 20 mA ou de 0 a 10 volts. Ou qualquer outra tensão que o seu CLP lê. Se você tiver uma placa que é de 0 a 5, mas você tem que ter um conversor que faça isso, né? E lógico, a bolacha tem que estar a par da sua. Que nem essa bolacha aqui, ela vai de menos 40 até mais 80 graus, né? E vai de 4 a 20 mA. Então quer dizer o quê? Que 4 mA seria menos 40. 20 mA seria 80 graus, né? Aqui no meu caso seria o quê? Né? De 0 a 400 ohms. Então 0 graus na minha saída analógica vai dar 0 volts. 400 graus na ponta do meu sensor, do meu termopar, do meu PT100, 10 volts. Né? Então é isso que trabalha. Cada bolacha tem o seu. Aquela outra bolacha que eu tenho aqui, ela trabalha de 0 a 150. Então 0 ohms, 0 graus aqui seria 4 mA. 150 graus seria 20 mA. Então é isso que vocês têm que ver. Aí a escala que ele trabalha, tá? Então ele seria a variação, seriam de 4 a 20, seriam 16 mA de variação que ele tem
de 0 até 150. Aqui na outra bolacha de menos 40 a mais 80. E aqui de 0 a 10 volts, de 0 a 400 graus. Tá bom? Espero que eu tenha passado para vocês aí, né, sobre conversores, né, como que se faz isso. E conversor existe de vários modelos, tá? Vários formatos. Esse aqui são os mais xing-ling, né? Mas existe conversor de trilho DIN, que você põe no próprio painel elétrico, né? É que esse daqui custou 40 reais, né? Essa bolacha também custou 20 reais. Custa 20 reais essa bolacha, 30 no Mercado Livre, né? Então são bem baratas, né? Lógico que existem aqueles que eu mostrei pra você, que tem aquele cabo que é dessa marca aqui, ó. Nossa, esse daqui é muito bom, né? Da Hart aqui, mas custa uma fortuna, né? Custa 500, 600 reais. Pra empresa não é nada, dependendo do processo, é até barato, né? Do que quanto ela vai ganhar em cima disso daí. Mas no meu caso é isso daqui. Mas existem de vários tipos, tá? Existem também de vários fabricantes. A Novos é especialista nisso também, né? E tem muitos outros aí fabricantes, né? Até a própria Siemens tem conversores de PT100 para sinal analógico, né? Então dependendo da marca, lógico, esses são melhorzão, são os mais bons, né? Mas se você vai fazer uma automação aí e às vezes o seu patrão não tem muito para gastar, esses também, e o processo não for muito crítico, né? Esses já servem, tá bom? Espero que tenham passado aí a informação. Deixem seu like, se inscrevam no canal, sininho de notificações. Fico muito feliz aí pelos 578 inscritos aí. Muito obrigado mesmo, estou gostando muito. Agradeço a vocês todos. E lembrando aquele ditado, a prática faz o mestre. Sempre pratiquem bastante, tá? Não deixem de praticar. Isso são coisas e ferramentas, né, que know-how que vocês vão ter, né? E como digo sempre, né, automação não faz ficar rico, mas te dá empregabilidade, né? E o bom também eu acho que às vezes não é nem ter tanto dinheiro, né? É você estar satisfeito com aquilo que você faz. Se você ama automação, ter conhecimento é muito bom. E você vê uma coisa, estava até comentando outro dia com um amigo meu, né? Quando eu vejo alguma coisa que eu montei, que eu fiz, que eu startei, que eu fico muito feliz, assim, porque é bom você ver uma coisa produzindo, né? Que nem eu trabalhei muito tempo em firmas de automação, de metalúrgica. Então, quando eu via lá um centro de usinagem funcionando e trabalhando tudo, e saindo bloco, entrando ferro puro, e saindo motor, nossa, eu achava aquilo o máximo, né? E falar, nossa, não foi eu que fiz aquilo tudo, mas eu falava, eu tenho uma participação nisso. E eu amava isso, né? É meio que gratificante para o ser humano. E isso também acho que para vocês são, né? Porque quem estuda automação porque gosta, porque não é porque só para ganhar o dinheiro, não, porque é muito difícil. Tá bom, gente? Até mais e até a próxima aula e fique com Deus.